Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Assim vós esvaziais a palavra de Deus. De nada adianta a limpeza exterior se o coração não está limpo. É uma hipocrisia que tenta esconder a carniça de um coração morto. A pureza se encontra no coração e não na pele. Um coração sujo torna sujos os olhos e o corpo inteiro, e um corpo limpo nunca conseguirá limpar o coração. O sabão que limpa o coração é só um: o amor, a compaixão, a vivência da palavra de Deus, que gera a santidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje iniciamos a meditar sobre este famoso e importante trecho do Evangelho, que nos alerta sobre a hipocrisia, a falsidade interior que se camufla de uma vida correta, mas, infelizmente, de pura fachada que gosta só de aparecer. Isso tem repercussões trágicas em tudo, porque cria uma podridão camuflada de pureza exterior, uma podridão farisaica que faz a pessoa se achar perfeito enquanto está sendo devorado pelos vermes, como aconteceu a Herodes antes e depois da sua morte. É bom lembrar aqui que a palavra pureza na Bíblia não tem somente um significado de pureza em campo sexual, mas significa uma alma pura, uma alma de Deus, uma alma que ama, que tem somente o amor em seu coração, uma alma limpa, que não se suja com a corrupção do dinheiro, não se vende, não comete injustiças. Se trata de um coração que não tem maldade, que acredita no bem, e fica longe do pecado. Portanto, Jesus, nesse episódio,
denuncia a hipocrisia daqueles que faziam consistir a obediência a Deus na observância de práticas exteriores, até boas, mas que não podiam alcançar a pureza do coração. Lavar os pratos é bom, lavar a alma é melhor. Jesus denuncia com clareza a terrível distorção da palavra de Deus para os próprios interesses. Existia e existe o quarto mandamento que diz: honra pai e mãe. E os fariseus inventaram o outro mandamento, que parece angélico, mas na verdade anula o primeiro fundamental, que vem diretamente do dedo de Deus. Jesus desmascara esta falsa santidade e diz: vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós inventais e transmitis. Os fariseus diziam: o sustento que um filho deve dar a seus pais na velhice pode ser tirado dos pais e oferecido para o templo, e assim você fica liberado de tuas obrigações para com os teus pais. Ou seja, deposite o dinheiro que você deve a seus pais no tesouro do templo e fique tranquilo. Os fariseus angélicos queriam ter uma santidade maior do que a de Deus, exatamente como hoje acontece. Tem pessoas que se acham mais católicas do que o Papa, mais sábias do que o Concílio Vaticano II, mais santas do que Jesus Cristo. Pessoas que não amam, mas apontam as imperfeições dos outros, ignorando a imensa podridão e estupidez que se encontra em seu coração. Isso é muito triste, mas acontece muito hoje, e a igreja fica muito machucada com isso. O caminho para alcançar a pureza do coração, o coração segundo Deus, como a Bíblia fala, é sem dúvida substituir o nosso coração com o coração de Jesus. Esse é o dom que caracteriza a nova criação inaugurada por Jesus, como diz o profeta Ezequiel: derramarei sobre vós águas puras, e vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Eu vos libertarei de todas as vossas imundícies. Então vos lembrareis de vossa má conduta e de vossas práticas funestas, e sentireis repugnância de vós mesmos por causa de vossas culpas e abominações. A purificação verdadeira vem de Deus e não de um simples lavar as mãos. O coração não se limpa com sabão, e ainda menos encobertando a maldade com véu de falsa santidade. O coração só se limpa trocando-o, adquirindo o coração de Deus, permitindo a Deus de arrancar de nós o coração de pedra, que não se comove nem pela sua mãe nem pelo seu pai, não tem compaixão por quem o gerou. Isso é triste. Trocar este coração de pedra pelo coração de carne que Deus nos doa. Isso é muito sério. Nesse tempo difícil, precisamos nos concentrar no essencial. Somente o amor purifica. O sabão que lava o coração é o amor. Um coração novo é um coração de carne, que ama, que vibra, sente compaixão pelos pobres sofredores. Quem ama é puro, porque a impureza nada mais é do que a traição do amor. A Bíblia Sagrada chama de prostituição a idolatria, ou seja, trocar Deus pelos nossos ídolos, trair a Deus. Chama de impureza e de imundície a má conduta, as práticas funestas, as culpas e as abominações. Prática funesta significa trágica, mortal, que é arrancar o pão da boca dos pobres, fala a Bíblia.
extorquir de quem nada tem, pisar em cima dos fracos, dos indefesos, dos órfãos e das viúvas. A lei da santidade que o Levítico apresenta como uma explicação dos 10 mandamentos pede para sermos santos como Deus é santo, sermos puros como Deus é puro. E Jesus acrescenta: sermos perfeitos como Deus é perfeito, sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. Ou seja, termos o coração de Deus. Mais uma vez lembramos a frase de Santo Agostinho: ama e faça o que quiser. Claro que se trata de um amor verdadeiro, de mãe, amor que não é carência camuflada, amor que não quer atrair o amor dos outros sobre si, mas um amor que tudo purifica. A impureza vem sempre, repetimos, do egoísmo, do roubar os bens dos outros, roubar o amor, roubar o que pertence a Deus, roubar o que cabe a Deus. Mas se vivermos o que Jesus diz: antes dai em esmola o que está em cima do prato, e tudo será puro para vós, entenderemos que o único sabão da alma é o amor. Com força, Jesus afirma que o amor torna tudo puro. Um coração cheio de amor destrói a impureza na sua raiz. Por isso, Santo Agostinho nos repete: ame, ame de verdade e faça o que quiser. Portanto, irmãos, vamos nos concentrar sobre o miolo das coisas e não sobre a casca passageira. A pureza está em um coração que ama, e um coração que não ama será sempre impuro. Seja sexo, seja dinheiro, seja poder, estas serão suas impurezas. Vale a pena se perguntar com profundidade: eu sou capaz de amor gratuito? Sou capaz de amar humildemente, silenciosamente? A minha carência me leva sempre a atrair a atenção sobre mim. Vamos agora, irmãos, ouvir de novo esta palavra que tanta luz dá à nossa caminhada. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer.
Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Neste momento podemos escolher o nosso propósito que nos ajude a amar com mais consciência e decisão, colocando Deus e os nossos irmãos acima da nossa carência e egoísmo. Vamos meditar mais um pouco em como colocar em prática o propósito que escolhemos.
Tornai puro, Senhor, o nosso coração. Paz e alegria a todos. E tudo será puro para nós. Paz e alegria a todos. Eu quero só aquilo que vem do seu coração. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Purifica-me, aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. Purifica-me, purifica-me, aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. Venhas me Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo